Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. Se motoristas precisam fazer manobras diante de obstáculos no trânsito, o mesmo acontece com o tráfego aéreo, quando pilotos se deparam também com aves ou objetos ou situações de clima, né, Felipe? Então, e ainda mais em um local aberto como os aeroportos aqui da nossa região, né? Muitas vezes tem que... a questão dos pássaros, às vezes não tem como desviar porque o pássaro, né, não tem controle, mas balão, por exemplo, outros artefatos que são colocados no ar, tudo isso atrapalha a segurança da aviação comercial. Isso pode prejudicar e causar até um acidente grave, dependendo da circunstância. Ô, Sandra, tem um levantamento feito pelo CENIPA aqui no aeroporto de Viracopos que aponta que Viracopos é o segundo colocado no índice de avistamento de balões. Avistamento de balões é quando os pilotos comunicam, né? Quando há algum balão ali no meio do caminho que pode interferir em alguma forma no trajeto, ali no pouso ou na decolagem. O aeroporto que é o primeiro do Brasil nesse ranking é o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Sandra. E para conversar um pouquinho sobre o impacto disso no aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, estamos em contato com o gerente de segurança operacional, Moisés Araújo. Seja bem-vindo, bom dia para você, Moisés. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da CBN. Muito bom dia. Existe uma preocupação real diante dessas dificuldades para os pilotos? Sim, Sandra. Um ponto inicial que eu gostaria de destacar é que, de fato, a soltura de balão é tipificado na Lei de Crimes Ambientais como crime, né? Como um crime ambiental. Então, esse é um ponto que a gente gostaria já de destacar de início, tá? Em relação à preocupação com os pilotos, a soltura de balão, tanto no aspecto do avistamento quanto no aspecto da queda do balão, traz aí uma série de implicações na operação aqui do aeroporto de Viracopos. Então, o piloto, quando ele se depara com um balão em sua rota ali estabelecida, ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele precisa fazer uma manobra evasiva no ar, e essa manobra evasiva, como vocês bem colocaram, fazendo uma analogia com o nosso trânsito, né, no dia a dia, é você desviar de um buraco, é você desviar de um obstáculo, o que vai trazer um estresse para o piloto, né, para a tripulação, e vai trazer também um estresse para os passageiros. Então, vai desde uma necessidade de uma manobra evasiva até um processo de arremetida, quando a aeronave já está autorizada para fazer o pouso e tem que cancelar em decorrência de um balão em sua rota ali pré-estabelecida, definida. E é o principal problema mesmo, pensando, né, nessa condição da estrutura até emocional ali do piloto, é o que mais atrapalha, pensando nas condições desse tráfego aéreo? É uma das condições, é uma das situações, né? Os pilotos têm aí uma série de outras preocupações, uma série de outros níveis de atenção, mas esse sim é um dos que influencia negativamente ali numa rota, numa carta aeronáutica, numa rota operacional estabelecida pelo piloto. O Para Felipe, o piloto, né? Para aquela aeronave. o Felipe até comentou, né, que tem um levantamento do CENIPA, né, e também há um levantamento feito pela própria concessionária, né, do número de avistamento de balões, né, 64 avistamentos e 15 quedas de balões, isso só este ano. É dentro do que acontece nos demais anos? Teve um aumento? Qual que é a percepção de vocês? Ah, perfeito, Sandra. Se você me permite, eu vou até atualizar esse número para você aqui agora, considerando até o dia de hoje, né? Uhum. Hoje temos acumulado 71 avistamentos, tá? E 19 quedas de balão dentro das instalações do aeroporto de Viracopos, tá? Então, quando a gente olha para esse número em comparação com o ano passado, 2023, por exemplo, no número de avistamentos, em 2023, fechamos o ano com 78 avistamentos. E agora, até o dia 21 de agosto, né, que é o dia de hoje,
temos aí já 71 avistamentos acumulados. E em relação à queda de balões, o ano passado a gente fechou com 28 quedas e até agora, até a data de hoje, temos 19. Ou seja, se seguir nessa tendência, teremos um aumento na ordem de 35% no número de avistamentos, tá? E um aumento na ordem de 12% no número de quedas de balão dentro das nossas instalações aqui em Viracopos. A gente lembra que em junho nós tivemos um caso que foi até um pouco extremo, né, em que um piloto relatou ter visto 6 balões de uma vez só. Qual que é o procedimento em uma situação como essa? Quando o balão cai dentro da área aeroportuária, ok, vai lá recolher. Mas quando há o avistamento, o que a segurança operacional de Viracopos faz? O primeiro procedimento, de fato, é o acionamento do piloto ou de qualquer pessoa que opere ou que execute as suas atividades aqui em Viracopos. Aciona a nossa central de acionamento de monitoramento eletrônico de segurança, que a gente chama de CAMES, é uma central de emergência. Essa central de emergência, ela aciona um fluxo onde está pré-estabelecido várias áreas aqui internas do aeroporto, e aí a gente vai destacar a torre de controle, onde a torre de controle vai emitir o alerta para as aeronaves que estão com um processo ou procedimento de pouso ou decolagem aqui em Viracopos, exatamente para elevar o nível de alerta e mais ou menos ali o posicionamento e o deslocamento daquele balão, que pode, inclusive, derrubar uma aeronave, né, Felipe e Sandra, que isso aí seria o caso mais extremo, de fato, uma colisão de uma aeronave com um balão, principalmente ali em um dos motores ou dos motores, pode ocasionar a queda da aeronave, um acidente aeronáutico, né? E aí é um caso extremo, mas pode acontecer. E aí, além da torre de controle emitir esse alerta, todas as nossas equipes aqui de emergência e operacionais ficam de sobreaviso caso exista alguma possibilidade da queda desse balão dentro das nossas instalações. Então, basicamente, são acionadas as equipes de emergência do aeroporto, bombeiros, né, de aeródromo, a equipe de operações do aeroporto, a equipe de segurança operacional, a assessoria de imprensa também para acompanhar aquela informação e a torre de controle. Isso no aspecto, no âmbito interno. No externo, a gente aciona também diretamente a polícia militar ambiental, para o registro da ocorrência e também acompanhamento da ocorrência no extramuro aqui do sítio aeroportuário, tá? Então, de imediato, de pronto, são acionadas essas equipes para fazer o atendimento de acordo com o cenário que vai ser apresentado para a gente. E esse relato externo, principalmente, acredito ser fundamental para identificar realmente quem são esses criminosos, né, na soltura desses balões e, de repente, na autuação, como já tem previsto em lei também essa proibição e as penalidades. E a gente vem acompanhando um trabalho feito pela polícia nesse sentido, né, com identificação, por exemplo, de fábricas que fazem esse tipo de trabalho. Isso, exatamente. Um dos objetivos do acionamento da Polícia Militar é exatamente para que se tenha um registro da ocorrência e que se tenha um acompanhamento e uma avaliação de quais são as regiões ou os locais em que a gente tem, naquele momento, a soltura, a incidência do balão, né, a incidência da soltura do balão, ou até mesmo se teremos novas ocorrências naquele dia ou no dia subsequente. Então, esse registro com a polícia é, de fato, extremamente importante. A gente tem essa prática, tá? Faz parte do nosso fluxo de acionamento. E, posterior a esse fluxo mais emergencial, a gente faz o reporte para o sistema que a gente chama que é o Portal Único de Notificações, que é exatamente de onde o CENIPA recebe esse reporte também a nível de estatística Brasil, né? Como vocês bem colocaram no início aí da nossa conversa, Viracopos hoje é o aeroporto que está em segundo lugar no número de registros de avistamentos, exatamente por isso, porque toda ocorrência a gente reporta dentro desse portal único de notificações.
Moisés, toda vez que a gente fala sobre essas questões de balões, aí a gente lembra das pipas, rede elétrica. Geralmente isso acontece, né, no caso das pipas, né, especialmente nos períodos de férias escolares. E no caso de balões, existe algum comportamento padrão observado de que acontece no começo do ano, ou festa junina, ou férias escolares? Tem algum padrão nesse sentido ou acontece o ano inteiro? Felipe, acontece o ano inteiro, tá? Acontece o ano inteiro a soltura do balão, porém, a gente consegue observar um comportamento aí padrão de maior incidência, de maior número de ocorrências nos meses de abril, maio e junho. Então, a gente pode até pegar aí como exemplo o ano de 2024, foram os períodos aí, abril, maio e junho de 24, os meses que a gente teve o maior índice aqui, a maior incidência de registros, tanto de avistamentos quanto de queda de balão, tá? Então, a gente associa esse comportamento aos festejos juninos, sim, tá? Que ali são concentrados principalmente ali no mês de junho, e também algo na ordem do clima que é mais seco nesse período, que propicia o atingimento aí de alturas maiores na soltura do balão, tá? Altitudes maiores no momento da soltura. Então, avaliando aí o ano 2024, existe sim, tá? Todos os meses a gente teve registros ou de avistamentos ou de quedas, mas abril, maio e junho são os meses que apresentam um comportamento de maior número de ocorrências. E a gente vem nesse momento exatamente para trazer mais consciência, né, Moisés, diante desses casos e dos riscos que podem ser provocados para passageiros, né, para os tripulantes, enfim, e para a sociedade de uma forma geral, porque dependendo de onde cair esse balão também pode ter incêndios, queimadas e atrapalhar a vida e a vegetação. Exatamente, Sandra. A palavra conscientização, ela é muito forte nesse aspecto da soltura de balão, porque, como você bem colocou, quando a gente fala da soltura de balão aqui no entorno do aeroporto de Viracopos ou em regiões em que pode ter a incidência das operações de aeroporto, né? Temos o aeroporto aqui de Viracopos, temos o Amarais aqui também em Campinas, você está falando que qualquer incidente ou acidente com uma aeronave pode resultar num incidente ou num acidente aeronáutico que pode interferir exatamente na vida das pessoas que fizeram a mesma soltura do balão, entendeu? Então, essa palavra conscientização, ela, no aspecto da soltura do balão, ela reflete num reforço que a gente precisa fazer, tanto no aspecto aqui da comunidade aeroportuária, né, quanto no entorno do aeroporto, tá? Como você bem colocou, o balão, a queda do balão, ele vai interferir nas operações do aeroporto, né? Ele pode trazer risco às operações de pouso e decolagem, ele pode resultar numa colisão com uma aeronave em voo que pode culminar numa queda de uma aeronave, ele pode resultar num fechamento do aeroporto, se o balão estiver ali na rota de pouso e decolagem, a torre de controle tomar a decisão em que vai cancelar as operações de pouso e decolagem, ou seja, o aeroporto fica fechado, mas ele também pode resultar em incêndios, em queimadas no extramuro do aeroporto ou até dentro do aeroporto também. Então, quando a gente fala em conscientização, a gente tem um trabalho interno aqui com a comunidade aeroportuária, mas a gente também faz um trabalho principalmente focado nas crianças do entorno do aeroporto de Viracopos. É um trabalho, um projeto que a gente denomina, o nome dele hoje é Guardiões de VCP. Ele já foi no passado para Balão Diga Não, já foi intitulado dessa forma, mas hoje a gente chama de Guardiões de VCP, que seriam Guardiões de Viracopos, onde a gente atua nas escolas que estão localizadas, escolas municipais e ou estaduais, que estão localizadas na ASA. O que é a ASA? É a Área de Segurança Aeroportuária, que compreende aí um raio de 20 quilômetros do centro da pista de pouso e decolagem. Então, a gente traça esse raio, faz o mapeamento das escolas, e nessa área, né, temos hoje 11 municípios, tá? E aí, nesses 11 municípios, a gente faz um trabalho em contato com as prefeituras, né, ou diretamente com as escolas,
para fazer um trabalho de conscientização. A gente vai lá nas escolas, faz uma palestra com as crianças, leva materiais de conscientização, né, para demonstrar quais são os riscos de interferências externas, né, que podem resultar em problemas para a operação do aeroporto. Então, esse trabalho ele é realizado ao longo do ano, tá? Já no primeiro semestre a gente já conseguiu fazer um trabalho de conscientização com 600 crianças, tá? E agora, no segundo semestre, a nossa meta é seguir com esse processo, tá? Para trabalhar nesse projeto de conscientização com as crianças dessas escolas. E assim serem replicadores, né, de informação também para toda a sociedade. Isso mesmo, Sandra. Quando a gente fala em 600 crianças, a gente reflete em 600 famílias, né? Porque a criança leva essa informação para dentro de casa, para os seus pais, para os seus responsáveis, irmãos, colegas de rua, de vizinhos, enfim. Então, a gente fala em 600 crianças que podem extrapolar aí para 600 famílias e, quem sabe, um número até um pouco maior, né, dessas crianças que podem multiplicar essa informação. Então, a gente faz esse trabalho nas escolas e também, uma vez no ano, a gente traz as escolas para dentro do aeroporto e a gente fez isso agora em junho, tá? Onde a gente conseguiu trazer aproximadamente 140 crianças e responsáveis, né, e professores, para a gente fazer um trabalho de conscientização dentro do aeroporto, né? Trazendo o olhar imaginem vocês agora dentro de uma aeronave e se fosse necessário o piloto desviar de interferências externas, incluindo um balão, né? Para eles sentirem essa sensação de como seria, né? Qual seria o risco e qual seria o procedimento a ser adotado. Então, é um trabalho que a gente faz no extramuro, né, do aeroporto, indo nas escolas, mas a gente também traz as escolas aqui para dentro do aeroporto para fazer esse trabalho de conscientização. Moisés Araújo, gerente de segurança operacional de Viracopos, obrigada por compartilhar as informações e trazer mais consciência também para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Sandra, Felipe. Estamos à disposição para futuras necessidades e pode contar conosco. Muito obrigado. Obrigada, Moisés. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui no